O que é missões? O que é fazer missão? Quer ver uma agência mundial que faz muitas missões? A ONU, a Organização das Nações Unidas, faz muitas missões. Pastor, como é que é isso? Houve aquele grande terremoto no Haiti, estão lembrados? Que o Haiti foi dizimado, destruído. E aí vários países enviaram seus agentes, inclusive o Brasil, os Bandas Azuis, que foram fazer missões naquele lugar. Foram ajudar. Por quê? Porque os salteadores estavam destruindo aquilo que havia ainda restado. Então, ninguém pode fazer missões sem saber exatamente o que fazer, quando fazer e para o que fazer. Porque quando você sai de um lugar para o outro, sem saber o que você vai fazer, você vai mais atrapalhar do que ajudar. Quando eu vou fazer missões, eu tenho que saber o que eu vou fazer, quem está me mandando fazer e para o que eu vou fazer. Porque senão, eu, ao invés de ajudar, eu vou atrapalhar. Nós estamos aqui nesse mundo como ministros de Deus para fazer missões aqui na terra. Então precisamos saber qual é a nossa missão. Qual é a tua missão? Qual é a tua missão? Qual é a minha missão? Qual é a nossa missão? Qual é a vossa missão? Independentemente de cargos ou funções ou títulos, todos nós temos a missão dada por Jesus de ir e pregar o Evangelho a toda. Isso é para quem? Isso é para quem? Isso é para quem? Para todos nós. Queridos, estamos aqui diante de um texto muito interessante, em que revela-nos um momento crucial na vida de um homem chamado Isaías. Repita, Isaías. Quem era Isaías? Isaías, ele era sobrinho do rei Uzias, que vivia dentro do palácio. Ou seja, se você é sobrinho de um rei, você vai ter o quê? Privilégios, mordomias, você tem relacionamentos. Por quê? Porque você é sobrinho do rei, sobrinho do monarca, sobrinho de quem manda, sobrinho de quem tem a chancela, sobrinho de quem determina todas as coisas. Só que no meio desse conforto, Deus te escolhe. Deus te escolheu. E quando Deus escolhe, Ele não pergunta se você quer. Deus escolhe. Ele determina. Tu já viu Deus falar o seguinte: você pode fazer isso para mim? Deus não fala assim com ninguém. Ele falou: Jonas, vá a Nínive. Ordem de quem tem para mandar, ordem de quem manda e sabe o que está mandando. Quando Deus te escolhe para fazer algo para Ele, não tem como correr. Ou você vai, ou você vai. Se você quiser ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus e realizar a voz de Deus, você vai e vai ser muito feliz e não vai sofrer por isso. Agora, se você não quiser, Deus vai agir da forma dele para que se cumpra a vontade dele na sua vida. Estou aqui construindo um pensamento para que você entenda aonde o Senhor me quis levar esta noite. Preste atenção. Isaías vivia com toda tranquilidade. Deus escolheu. Ah é? Então tá bom. Então vou tirar a tua mordomia. Vai? Vou. Teu tio vai morrer. O rei Uzias morreu. Quando o rei Uzias morreu, agora, aquele que tinha tantos privilégios, deixou de Deus. E ele começa a olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para frente, olhar para trás, e não via nada de diferente. Até que ele olhou para o lugar certo. Ele olhou para o alto. Quando ele olhou para o alto, lembra o que o salmista disse? Lembra o que o salmista disse? Era o meu salmo para o monte. De onde virá o quê? O meu socorro.
a ponto